E aí, nerds, tudo de boa com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos a mais um Papo com Nerds. E no papo de hoje nós vamos falar sobre Os Eternos. E basicamente tudo que você precisa saber sobre eles para entender completamente o filme. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Bom, eu acho que o melhor jeito de falar sobre os Eternos é primeiro falando sobre seus criadores, os Celestiais. E os Celestiais eles já fizeram muitas coisas nos quadrinhos, mas o foco aqui vai ser tudo que eles fizeram com relação aos Eternos. Bom, os Celestiais são uma raça alienígena extremamente poderosa com a função de colonizar e semear vida em outros planetas. Mas um Celestial chamado Progenitor acabou contraindo uma doença alienígena e veio parar na Terra, onde ele acabou morrendo e espalhando a sua infecção por todo o planeta. Mas isso acabou mudando apenas a escala evolutiva do planeta, fazendo com que bilhões de anos no futuro, quando os seres humanos evoluíssem, alguns deles fossem capazes de adquirir superpoderes. Isso é a justificativa do porquê os personagens do universo da Marvel têm superpoderes, e também a justificativa de porquê a Terra é tão atacada por outras raças alienígenas. E alguns bilhões de anos depois disso, um Celestial veio para a Terra procurar o progenitor, mas ele acabou sendo derrotado pelos Vingadores pré-históricos. E com a morte dele e do progenitor, dois Celestiais morrendo no mesmo planeta, isso acabou chamando a atenção dos outros, que vieram aqui, mataram todos os Vingadores pré-históricos, com exceção do Odin, e iniciaram a sua primeira vinda ao planeta Terra. E nessa primeira vinda, chamada de Primeira Expedição, foi quando os Celestiais decidiram analisar a vida na Terra e eles pegaram o ser humano ainda primitivo e fizeram alterações genéticas nele, criando assim o ser humano, os deviantes e os eternos. Os deviantes e os eternos são apenas 100 exemplares, enquanto os humanos tinham milhares. E essas alterações, milhões de anos depois, acabaram ocasionando no gene X, que foi despertado no ser humano, só que só milhões de anos depois. E esse gene X deu origem aos mutantes, como Wolverine, Tempestade, entre outros. E é depois da primeira expedição dos Celestiais que a história dos Eternos realmente começa. A partir daí, os 100 exemplares, tanto dos Eternos quanto dos Deviantes, começam a ficar pelo mundo. Os dos Eternos preferem ficar de forma mais pacífica no mundo, sem interferir, enquanto os Deviantes ficaram se reproduzindo e interferindo, até que chegou num ponto onde eles viraram a espécie dominante no planeta, escravizando praticamente todos os seres humanos. Em comparação com os Eternos, os Deviantes são seres feios e fracos se comparados aos Eternos, que são esteticamente perfeitos e extremamente poderosos. Isso acaba dando uma vantagem para os Eternos em uma luta, e toda essa ameaça que os Deviantes sentiam acabou levando os Deviantes a sequestrarem alguns Eternos para dissecar eles e tentar entender como a biologia dos Eternos funciona para aprenderem a destruir os Eternos. E esses Eternos, ao descobrirem isso, chamaram os Celestiais, que vieram para a Terra de novo na sua segunda expedição no planeta. E nessa expedição foi uma catástrofe. Eles mataram a maior parte dos Deviantes, tornando eles um número bem menor. E eles também destruíram vários impérios que os Deviantes tinham, vários lugares onde eles dominavam, e acabaram destruindo boa parte do planeta nesse processo, alagando o planeta, onde um Eterno acabou fazendo uma arca e juntando alguns humanos e animais, fazendo uma clara referência à Arca de Noé, e alagando a cidade perdida de Atlântida, que eventualmente retornaria milhões de anos depois com o Namor como o rei de Atlântida. Também lutando entre si, deixando o Celestial Sonhador adormecido no que viria a ser São Francisco. E depois de conterem a situação dos Deviantes, os Celestiais vão embora, deixando poucos Deviantes e os Eternos no planeta. E alguns milhares de anos depois, um Eterno chamado Cronos acaba descobrindo o que tornava os Eternos poderosos, e num experimento tentando replicar isso, ele acabou tendo um acidente que o transformou numa entidade cósmica e
aumentou os poderes de todos os outros Eternos. E Cronos acabou perdendo seu posto como líder dos Eternos. E quem assumiu esse lugar foram os seus filhos, o Zuras e o Alars. E juntos eles acabaram descobrindo o maior poder dos Eternos, a Unimente. A Unimente consiste num ser de pura energia que, juntando o pensamento, a vontade e a inteligência dos Eternos, eles poderiam criar essa entidade usando um Eterno primordial, e quanto mais Eternos conectados nessa Unimente, mais poderosa essa entidade ficava. Mas mesmo assim, os irmãos não chegavam em um acordo de como eles deveriam liderar os Eternos. Então, para evitar que uma guerra civil acontecesse, o Alars vai embora do planeta Terra e vai parar em Titã, onde ele acaba criando uma colônia de Eternos. E um desses Eternos acaba nascendo com algo que é chamado de Síndrome de Deviante. Esse Eterno era o Thanos. Ele nasceu deformado e feio como um Deviante e com os poderes de Deviante fundidos com os poderes dos Eternos. E também o irmão do Thanos, o Star Fox, que tem uma grande chance de aparecer no filme. Mas não se sabe se essa parte vai ser levada para o universo cinematográfico da Marvel, já que o Thanos em momento nenhum mencionou um irmão e em momento nenhum pareceu ter um poder além dos poderes básicos de um Deviante, que é uma resistência avançada e uma força avançada. Ele não demonstrou nenhum outro poder que ele demonstrava nos quadrinhos. Enquanto isso, na Terra, os Eternos se espalhavam pelo mundo, criando múltiplas cidades. E a partir desse momento eles passaram a realmente interferir nos seres humanos e nos seus problemas, ensinando a eles o fogo, a escrita e outras coisas. E foram nesses momentos de interferência que os seres humanos passaram a confundir os Eternos com deuses, confundindo, por exemplo, o Makkari, que no filme vai ser a Makkari, com Mercúrio. E pouco tempo depois disso, os Celestiais vieram para uma terceira expedição, que era uma expedição de aviso, avisando que na quarta eles iriam julgar se a Terra merece ou não sobreviver. E na quarta expedição, com algumas batalhas e barganhas, os Eternos, Odin e a Mãe Terra conseguiram salvar o planeta Terra da extinção total que os Celestiais iam fazer. E é aqui que para a história principal dos Eternos. Eventualmente tiveram outras histórias, mas a do Jack Kirby, que criou eles, e a do Thor, que continua a história, estão aqui. Então, essa é a história principal e eu também não vou explicar muito sobre os personagens, porque eles vão estar bem diferentes das suas versões dos quadrinhos, pelo que deu pra ver nos trailers e nas informações. Então, é só isso que tem de essencial pra você entender o filme. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Então é isso e até a próxima.